Senhoras e senhores, companheiras e companheiros, queria agradecer a presença de todos os companheiros do IPEA e da SAI e agradecer também ao ministro Gabas por ter aceito o nosso convite para esse diálogo. O ministro Gabas tem como todos os senhores sabem, tem uma longa experiência na área da Seguridade Social, pessoa que tem dirigido os destinos da Previdência durante todo o período do governo do presidente Lula, ou como secretário executivo, ou como ministro, uma vasta experiência internacional, tem dado uma contribuição muito importante para a questão dos brasileiros que vivem no exterior, para a negociação e conclusão de acordos, principalmente com os Estados Unidos e com o Japão. O ministro Gabas preside a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social e tem conduzido com grande êxito a política de seguridade social, da qual, em geral, ainda não somos beneficiados diretamente, porque ainda não somos aposentados mesmo. Quer dizer, eu já sou aposentado, né? Mas, de modo já sou beneficiário, né? Talvez não do Ministério da Previdência, porque do regime próprio do Serviço Público, né, da União. Mas, enfim, de modo que eu passarei imediatamente a palestra, a palavra ao ministro Gabas, e ele me disse que vai permitir perguntas no decorrer da palestra. Não há dúvida, as pessoas já vão perguntando. Naturalmente são perguntas, não são exposições paralelas. Tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Tá bom, muito obrigado. Ministro, por favor. Obrigado, meu caro Samuel. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao ministro Samuel Pinheiro Guimarães, meu companheiro já de longa data, de outras experiências. Samuel Guimarães foi, quando estava no Itamaraty, um grande parceiro da política de proteção social, da política de previdência social para os brasileiros fora do Brasil, e teve um papel muito importante nessa ampliação da cobertura previdenciária, da qual também eu pretendo falar. O Salomão, nosso companheiro também, nosso amigo, que aqui ajuda, é um colaborador aqui do Samuel na difícil tarefa de conduzir a SAI, e que ambos têm feito uma competência ímpar. Márcio Porchman, presidente do IPEA, nosso amigo também, divide conosco as preocupações e fornece subsídios muito importantes para as formulações que nós fazemos na Previdência Social, junto com a sua equipe. Nós temos, quero dizer, Márcio, que tem utilizado os estudos que vocês têm nos passado para enriquecer o debate com a sociedade sobre a Previdência Social. Quando o Samuel me convidou, ele já me ajudou aqui, logo de início, dando o caráter desse nosso encontro. Isso aqui é um diálogo, não é uma palestra. Eu não trouxe PowerPoint, que o presidente Lula chama de engana presidente. Não porque eu não goste do PowerPoint só, eu não gosto mesmo, mas é que ali é muito bom para a gente ter informações estatísticas e gráficos visuais, coisas que você olha muito no gráfico. Tem um dos gráficos que eu tenho lá no meu arsenal que eu adoro, que é aquele, Márcio, que vocês conhecem muito bem. É um gráfico que mostra a sociedade brasileira sem políticas de proteção social, sem transferências da Previdência, e a sociedade brasileira com transferências da Previdência. Então, o índice de pobreza, a quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza seria uma enormidade. Nós, só ao longo desse último período, no governo do presidente Lula, nós tiramos mais de 20 milhões de pessoas
que estariam abaixo da linha de pobreza. Então, como é um diálogo, eu estava combinando com o Samuel, eu pretendo, se vocês concordarem, começar a discorrer um pouco. Eu não sei aqui, não conheço todo o perfil das pessoas que estão aqui, mas, e aqueles que já conhecem, eu vou pedir licença, mas eu vou falar rapidamente, que eu acho importante, sobre a concepção da nossa Previdência Social, onde surgiu, como é que é o nosso modelo, e aí a gente entra um pouco num debate que esse é mais importante, porque esse não é só informação histórica, que eu acho que também é importante, mas é um debate de concepção do que nós temos hoje e do que nós queremos para o futuro. Vocês, colaboradores aqui, quem é daqui da SAI, tem um papel fundamental na elaboração, no pensamento do que nós vamos, qual é o modelo de previdência que nós queremos para o futuro, tanto do regime próprio, dos servidores, que deve ser a maioria aqui, quanto do regime geral da Previdência Social e também do regime complementar de Previdência Social. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa história, e aí, como o Samuel mesmo sugeriu, se vocês virem alguma oportunidade de intervenção, pode parar, levanta e a gente vai fazendo diálogo. Se não, ao final da breve exposição, vocês podem formular as perguntas e a gente vai debatendo. O nosso modelo, ele é um modelo de repartição. Conceitualmente, ele é originário da Europa, ele foi concebido a partir de uma concepção bismarckiana, alemã, e só que ele não veio pronto, acabado, e aquele modelo engessado e tudo bem, está até hoje. Ele foi surgindo no início do século passado, na medida em que algumas categorias de trabalhadores passaram a se organizar e a pensar, olha, quando fica doente, como é que faz? Quem paga o salário? E a hora que vai envelhecer, quem é que paga o salário? Como é que é isso? Então, a partir de formulações na Europa, aqui no Brasil passou-se a formar as chamadas caixas de aposentadorias e pensões. Aí teve os marítimos, tiveram os ferroviários, categorias que tinham alguma expressão na época, e um pouco de organização, óbvio, começaram a se organizar em torno dessas caixas de aposentadorias e pensões. Salvo uma exceção, que foi o Banco do Brasil, que criou já a Previ em 1904. Então, antes de ter o regime geral, já tinha o complementar dos funcionários do Banco do Brasil, mas que é uma instituição de 200 anos, que já tinha alguma organização nesse sentido. Mas, no início, nas primeiras décadas do século passado, começaram a se organizar essas categorias, e em 1923, Eloy Chaves, que era um deputado na época, organizou a primeira consolidação desse conjunto de ações e criou a tal da Lei Eloy Chaves, que foi a primeira consolidação de leis de previdência no Brasil. E de lá para cá, isso foi evoluindo. Nós tivemos a primeira unificação em 66, criação do INPS, depois fusão do INPS com o IAPAS. Nós tínhamos na década de 70 o tal do SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Bom lembrar que a Previdência no Brasil, ela tinha, dentro do seu conjunto de ações, tinha a saúde. Então, vocês devem se lembrar do tal do INAMPS, que era um dos órgãos do SIMPAS. E os trabalhadores, como ainda é em muitos países da Europa, só tinham acesso à saúde se tivesse inscrição na Previdência. Então, a nossa saúde pública, grande parte não tinha o SUS. O SUS foi criado pela Lei 8.080 de 1990. E aí, antes disso, nós tínhamos as emergências nos municípios, nos estados, e o INAMPS. Com a criação do Sistema Único de Saúde, e essa criação, ela é fruto de um marco histórico no setor, em toda a área social do Brasil, na organização da área social do Brasil, que foi feita a partir da Constituição de 1988. Tanto é que foi chamada de Constituição Cidadã. Então, a Constituição de 88 trouxe para o Brasil a
concepção, a criação de uma coisa chamada Seguridade Social. E disse, inclusive, na Constituição, quais seriam as fontes de financiamento da Seguridade. Diz que a Seguridade compreenderia as ações de saúde, assistência e previdência. Naquele momento, o Ministério da Previdência ainda era Ministério da Previdência e Assistência Social. Nós não tínhamos o MDS, que foi uma criação do governo do presidente Lula. Mas como Previdência e Assistência Social, nós éramos 2/3 da Seguridade. E a saúde era o outro ramo da Seguridade. E nós ainda tínhamos grande parte da Seguridade, que era o INAMPS. Então, com a extinção do SIMPAS e a criação do Sistema Único de Saúde, que foi um avanço muito grande para a sociedade brasileira, todos nós sabemos que a saúde ainda tem muito o que melhorar, tem muito o que aperfeiçoar, mas é um modelo que é estudado também por vários países do mundo. As pessoas não entendem. Nós temos acordos de cooperação com a Espanha, por exemplo, e os espanhóis falam: mas como é que é esse negócio de Sistema Único de Saúde? Vocês atendem todo mundo? Atende todo mundo, inclusive estrangeiros. O Ministério da Saúde teve algumas dificuldades aí, porque nós chegamos a ter, não sei se já debelaram essa prática, mas nós chegamos a ter turismo de saúde no Brasil, turismo de implante e de transplante, de ortopedia e de transplante de órgãos, porque nos países europeus é uma dificuldade muito grande, então é mais barato o cara pegar um avião lá, vem para cá, faz um transplante no Sistema Único de Saúde, porque nós não olhamos se o cara é japonês, se o cara é europeu, se o cara é americano. Bateu lá, atende e não pergunta nada, acabou. Isso não acontece em outros países. Então, eu acho que é correto, o Sistema Único é único e é universal e é para atender todo mundo. Agora, alguns cuidados tem que ter, né? Senão perde um pouco o controle. Mas o sistema de saúde nosso, através do SUS, teve um grande avanço e precisa ainda de muitas melhorias, enfim, só que eu não vou falar da saúde, vamos nos ater à Previdência. A partir desse conceito de Seguridade Social e com a criação do MDS, nós passamos a ter políticas para a área assistencial e políticas previdenciárias. Acontece que a Constituição, ela fez essa distinção, mas aí já é uma opinião minha, tá? Não agradou a uma pequena parte da sociedade, e exatamente a pequena parte da sociedade que tem uma grande influência no país. Para ser mais preciso, a elite brasileira achou que era muito colocar dinheiro para essa ação social, que seria, por exemplo, a transformação do Fundo Rural, que vocês devem ter ouvido falar, existia antes da Constituição o Fundo Rural, que era uma assistência de meio salário mínimo para os trabalhadores rurais. A unificação do Fundo Rural na Previdência se deu na Constituição e transformou num benefício previdenciário de 1 salário mínimo. E isso aumentou bastante o volume de recursos investidos nessa área da Previdência Rural, mas deu a fonte de financiamento. E a Constituição é muito clara, e as duas leis que regulamentam essa matéria pós-Constituição, que são de 91, que é a Lei 8.212, a Lei de Custeio, e a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, com as suas alterações posteriores, elas delimitam muito claramente o que é da arrecadação de folha de salários, contribuição dos trabalhadores e dos empresários, que tem que ir para a Previdência somente. E aí leia-se, no meu entender, a Previdência Contributiva Urbana. E dá outras fontes de financiamento que o Constituinte sabia que era necessário para manter, por exemplo, a Previdência Rural. Porque desde aquela época sabia-se que a contribuição, por exemplo, do segurado especial, que é esse que nós estamos falando, que é o protegido e que suscita uma grande quantidade de críticas dos nossos opositores, que é o protegido pelo regime previdenciário rural brasileiro. Porque o trabalhador rural que tem carteira assinada, que é o empregado rural, esse tem a previdência, tem a sua dedução do seu salário, enfim, é muito parecido com o urbano. Agora, nós estamos falando do segurado especial. E quem é o segurado especial?
aquele do Fundo Rural? É o trabalhador que, em regime de economia familiar, trabalha a terra, produz para o seu sustento e o excedente ele vende. E aí nós sabemos o que é isso. E isso que para nós precisa ficar muito claro. Esta é uma política necessária para o Brasil. Na medida em que nós criamos condições para esse homem do campo, e quando a gente fala pequeno produtor rural, é em propriedades, seja ele dono, parceiro, meeiro, arrendatário, de até 4 módulos rurais. Então, são as pequenas propriedades. E aí, uma coisa que a gente esquece, quando embarca de graça no preconceito contra o trabalhador rural, que existe muito, esses caras têm aposentadoria e nunca contribuíram. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos agora num debate sobre a contribuição de 2,6 da produção rural, que o STJ declarou inconstitucional, não porque é contra a cobrança, porque veio após uma mudança constitucional. Aliás, a lei existia antes de uma mudança constitucional, que segundo o STJ, o STF, não foi recepcionado. Nós teremos que fazer uma outra lei, estamos discutindo isso com a Fazenda, mas enfim, a contribuição desse trabalhador é feita, por substituição tributária. E vamos identificar quem é esse cidadão. Substituição tributária é o seguinte: quando o próprio contribuinte não é responsável pelo recolhimento. Então, nesse caso, eu vou, muito bem lembrado, a gente fala achando que todo mundo sabe o que é, mas o contribuinte, o trabalhador rural, quando vai lá e pega a sua produção de abóbora ou de melancia, na minha região tem muita produção de melancia, no interior de São Paulo, já deu para perceber que eu sou caipira, meu sotaque tenta esconder, mas não tem jeito. Lá no interior de São Paulo tem muita produção de frutas, abacaxi na região de Mirandópolis, melancia na região de Pereira Barreto, e assim, é roça de melancia de coisa absurda, assim, 5, 6 hectares, e produz bastante bonitas melancias. E isso, o que o cara faz com isso? Ele leva para o SEASA, para o SEAGESP, alguém vai lá e compra dele. Só que a contribuição é feita pelo adquirente. Ele que, quando faz a compra e tem o lucro na sua venda, quando leva para o SEASA, ou vende a um supermercado, ou vende, ele é quem é o responsável pela contribuição. Então isso é substituição tributária, você substitui a contribuição. Como cigarros e automóveis, é isso. Você retém isso e faz o recolhimento, e não é o produtor que preenche a guia e paga, é o adquirente. Então ele substitui, para efeitos tributários, o contribuinte, que é o cara que deveria contribuir na produção. Isso está em discussão. Nós estamos em discussão com a CONTAG, com a FETRAF, para ver como que a gente equaciona essa questão. Há uma tese de acabar com a figura da substituição tributária, mas aí é preciso garantir que o recolhimento, que esse trabalhador tenha condições de compreender o que é o recolhimento. Você fala assim: meu amigo, você tem que fazer uma GFIP, aí você faz uma GPS, ele fala: e da onde isso? Não, tem que ter um acesso, uma explicação, tem que ter condições para que ele compreenda isso. Nas cooperativas de pequenos trabalhadores, pequenos agricultores, é mais fácil. Mas quando o cara é sozinho, e é a grande maioria, cooperativa ainda não é a maioria no país, e a gente devia caminhar para isso, para a organização de cooperativas, mas não é a realidade da maioria do país. Então, esse cidadão contribui sim, mas tem uma regra que diz: se ele não tiver excedente de produção, ele não contribui. Se perdeu a safra, se ele não precisa contribuir, que ele está protegido do mesmo jeito. Mas qual a vantagem disso para a sociedade brasileira? É toda. Tudo isso é vantagem. Porque você, primeiro, quando você dá condições para esse cidadão ficar no campo, eu não estou falando só do interior de São Paulo, não, e nem aqui do entorno de Brasília, estou falando do Nordeste, estou falando do Norte, do Centro-Oeste. E se você não der condições para essas pessoas ficarem na sua terra, o que acontece? Qual foi o grande movimento migratório que um certo cidadão, com uma grande quantidade de arrogância lá em São Paulo, diz que esses nordestinos vêm para cá para derrubar o índice do IDEB dos paulistanos? Eu achei um tremendo absurdo.
prefeito. Porque o IDEB de São Paulo foi... O IDEB de São Paulo, ele foi um dos piores da cidade de São Paulo, foi um dos piores do Brasil, e questionaram o então prefeito. Ele disse, não, mas isso aqui é fruto da migração dos nordestinos para cá, que derrubaram o nosso IDEB aqui, porque o paulistano mesmo é inteligente, é um cara, né? É um absurdo isso. Eu fico com vergonha de dizer que eu sou paulista, né? Eu fico com vergonha, eu fico com vergonha de dizer que eu sou paulista quando eu vejo isso. Mas o que acontece é que quando você cria condições para o cidadão ficar no seu espaço, ele prefere ficar no seu espaço. E aí, um outro cuidado que nós temos que ter é que algumas pessoas falam, nós temos que combater esse êxodo. Eu falei, gente, a palavra correta não é combater o êxodo. O que nós temos que fazer é possibilitar a esse cidadão, seja do Ceará, seja de Alagoas, seja da Bahia, seja de Minas, seja de Goiás ou do Rio Grande do Sul, a possibilidade dele ficar onde ele quer. Ele tem que ter o direito de escolher se ele quer ficar na terra dele ou se ele quer mudar. Mas se ele quiser ficar, ele tem que ter condições para ficar. E o interessante é que nós já observamos em São Paulo um fluxo migratório contrário. As pessoas querem voltar para ficar perto de Manhinha, ficar perto de Painho, gente. Ninguém quer ficar naquela situação de 10, 15 anos, sai, não sabe mais onde é que estão os irmãos, não sabe. Isso é cruel. Então o cara quer voltar para o lugar dele, e está voltando. É impressionante como tem gente voltando, porque tem luz para todos, chegou energia elétrica, o cara consegue botar um poço, o cara consegue ligar a máquina, botar uma geladeira. Vocês imaginam a gente sem energia elétrica? Como diz o presidente, as pessoas estão em 1.800 nesses locais. Quando chega a energia elétrica, é um salto brutal de qualidade na vida dessas pessoas. Aí você tem um programa de cisternas, um programa de poços, você tem o financiamento da agricultura familiar, o Samuel pode falar melhor que eu sobre isso. Em 2003, em 2002 nós já mudamos. Em 2002, o volume de recursos do Pronaf, quer dizer, não tinha o Pronaf, mas de agricultura familiar, de financiamento, era menos de 2 bilhões de reais. Nós, em 2009, chegamos a 13 bilhões de reais e esse ano vamos passar muito disso. 18? Obrigado. Cabra bom. 18 bilhões para o Pronaf. O que quer dizer isso? É condições para que esse pequeno agricultor possa financiar a sua produção. E mais, a compra desses alimentos, porque casado com o financiamento da produção, existe uma política de garantia da compra dos alimentos que vão, na sua grande maioria, para a merenda escolar, para programas de alimentação nos municípios. Então, isso faz com que as pessoas possam ficar no seu espaço. Agora, isso é errado? É errado manter uma política dessa de um salário mínimo para esse trabalhador rural, para a sua família? E eu faço uma pergunta quando eu estou em algumas plateias. Não, aqui não faz sentido, mas eu vou fazer também, só para ajudar vocês a fazer essa pergunta em outros lugares. Esses críticos da agricultura familiar acham que o alimento que nós comemos vem de onde? Eu nunca vi uma roça de 1.000 alqueires de chuchu. Nunca vi uma plantação de 500 alqueires de alface. Não tem. O nosso alimento essencialmente vem das pequenas propriedades, não vem das grandes propriedades. Portanto, manter esse agricultor familiar no seu local produzindo é essencial para que a gente possa continuar comendo, inclusive. Então, é uma política correta. Nós só temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Esta política, a Previdência Rural, nunca teve o objetivo de ser uma política sustentável, do ponto de vista do financiamento, equilibrada do ponto de vista do financiamento. Ah, mas a Previdência Rural é deficitária. Ela foi pensada assim, deficitária se você olhar a contribuição que é feita pelo trabalhador, mas se você olhar as outras fontes de recursos, que tem que vir do Tesouro, era previsto isso. Ou acha que a contribuição do trabalhador rural que ele faz, quando pode, quando não pode, não faz, vai ser equilibrada? Nunca vai ser. Ela não foi pensada para ser equilibrada. Já a urbana foi pensada para ser equilibrada. E nós trabalhamos bastante para
introduziu um conceito, esse conceito, e a separação das contas. Ora, a previdência contributiva urbana, nós separamos da previdência rural, que tem que ter financiamento do Tesouro. E aí começamos a tirar, inclusive, os subsídios que eram dados. Por exemplo, para as entidades filantrópicas. Eu não tenho nada contra as filantrópicas, sou defensor de que a sociedade se organize em entidades não governamentais e supram as políticas que o Estado não consegue fazer. Por exemplo, na área de saúde, na área de assistência, tem inúmeras creches que cumprem um papel fundamental, asilos que eu conheço, inúmeros deles, fui colaborador de hospitais psiquiátricos que fazem, nós temos de tudo. A sociedade brasileira ela é fantástica, ela se organiza e aí você tem entidades antigas, eu não vou citar nomes para não me lindrar, que eu não cito, mas tem entidades antigas que foram organizadas pela sociedade civil que vem prestando serviços relevantes para a sociedade. Então essas eu defendo que tem que ter subsídio sim. Agora, esse subsídio não pode ficar na conta da Previdência, porque quando existe uma entidade filantrópica, vamos pegar um asilo, grande asilo lá que atende os velhinhos, bacana, cuida, mas os trabalhadores que tem ali, eles se aposentam, eles vão vir na Previdência, ou se eles adoecerem, eles vêm na Previdência buscar o seu benefício. Ora, não tem a contribuição da empresa, quem é que paga essa conta? Os outros contribuintes. Então isso precisa ser quantificado, a fonte Tesouro precisa cobrir essa necessidade. Ah, mas ela cobre, todos os meses ela cobre, só que aí vem assim, para cobrir o rombo da Previdência, pô, peraí, chefia, qual rombo? Qual rombo, cara pálido? Onde que está o rombo? Então vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Se eu separar o que são entre aspas, as renúncias para determinadas políticas, que eu não vou dizer se são, como eu já disse, são corretas, a que existia no Simples Nacional, que nós corrigimos, o ministro Pimentel fez um trabalho fantástico no Congresso Nacional, e nós conseguimos acabar com aquela renúncia que tinha do Simples, porque vocês sabem que a grandíssima maioria das empresas, mais de 3 milhões de empresas no Brasil, são do Simples, e elas não contribuíam para a Previdência Social sobre a folha de salários. Aliás, ainda não contribuem sobre folha, elas têm uma alíquota e que ia para o Tesouro. Agora vem para a Previdência. Agora é receita carimbada para a Previdência, depois de uma longa e árdua luta. Então isso também era renúncia, porque a grande maioria dos trabalhadores no país não estão nas grandes empresas, estão nas empresas do Simples. E eles se aposentam. E a conta ia, de novo, para o rombo da Previdência. Então, o que a gente precisa ter muito claro é de onde que vem esse rombo. Primeiro, a grande maioria da necessidade de financiamento, eu não gosto de falar em rombo nem em déficit, eu prefiro usar necessidade de financiamento, ela vem do rural. O ano passado, nós pagamos 45 bilhões para esse conjunto de cerca de 8 milhões de trabalhadores rurais e arrecadamos 4,5. Então, fácil, 40,5 bilhões de necessidade de financiamento. É quase a totalidade. Se você juntar o que teve de renúncia para os simples, para as filantrópicas e tudo mais, acabou. A Previdência então é superavitária. A urbana é. Esse ano todo nós temos demonstrado que o regime urbano ele é equilibrado. Ele vem dando superávites mensais. Em março, que eu lembro de cabeça que eu anunciei, março 454 milhões, abril 874 milhões e maio nós vamos passar de 1 bilhão. Agora, isso não quer dizer, aí eu já vou entrar no daqui para frente, isso não quer dizer que, então está tudo bem, não precisa mexer em nada da Previdência? Óbvio que precisa. E precisa, não é porque nós defendemos uma ampla reforma previdenciária, como alguns pensadores, alguns formuladores, e que eu não quero aqui transformar isso em crítica, eu acho que as pessoas têm convicções, têm pensamentos, eu respeito todos eles, acho que quando a pessoa fala isso, quando vai, e eu vou dizer até o nome porque tem um diálogo com ele, respeito, quando o Fábio Jambiage vai e fala que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, se não quebra, é uma convicção que ele tem a partir dos princípios, dos seus princípios, das suas concepções pessoais e da sua visão sobre o que é a Previdência no Brasil.
Então eu respeito, a gente dialoga, a gente debate e tudo mais, mas discordo. Nós não precisamos de uma grande reforma, nós precisamos de avanços e reformulações e correções que vão acontecer sempre. Nós não podemos ficar dizendo, de 5 em 5 anos é preciso fazer uma reforma na Previdência. Eu acho uma bobagem ficar falando isso. Eu acho que o modelo previdenciário brasileiro, ele é um modelo defensável, ele tem uma sustentabilidade, mas existem mudanças na sociedade, a sociedade é dinâmica, que vão nos forçar a pensar algumas regras da Previdência. Hoje, eu diria com tranquilidade, nós precisamos rapidamente pensar nas regras de cumulatividade de benefícios, tanto para o regime geral de Previdência, quanto para o regime próprio de Previdência. As regras de cumulatividade, elas são injustas com a sociedade. E aí, quando eu falo, mas o que são essas regras de cumulatividade? É a acumulação de aposentadoria com pensão, com outra aposentadoria, com outra aposentadoria, com outra pensão, com outra pensão. Então, no geral, na sociedade, ainda é possível um homem ou uma mulher acumular 6 benefícios do regime próprio e regime geral. Isso dá um salário de até 100 mil reais. Gente, não dá. Está errado. Nós precisamos repensar essa regra. Hoje, tem uma tese que rodou a internet, eu cansei, eu falei, olha, não aguento mais responder, pedi a minha assessoria, porque não adianta, deixa rolar. A história do auxílio reclusão. Isso rodou a internet para tudo quanto é lugar, como se o Lula tivesse criado isso. Lula defende os bandidos, paga salário, porque não é isso. O fato é o seguinte, quando alguém é preso, se ele ganhar até um determinado salário, que era 3 salários mínimos, agora é menor do que 3 salários mínimos, porque o índice vai sendo, o valor, o teto vai sendo corrigido, e o salário mínimo, como vocês sabem, cresce mais do que a inflação. Então eu não lembro de cabeça o valor, mas quanto? 700 reais. Subiu já, não é mais, era 700, mas já subiu. Mas é por aí, 700 e pouco, 800, não chega a 900 reais. Quem ganha até isso, o trabalhador que ganha até isso, a família tem direito ao auxílio reclusão. Agora, esquecem que, lógico que não acho que seja regra, mas o cidadão foi preso, cometeu um desatino, foi preso. A mulher dele trabalha na Previdência e ganha lá 5 pau por mês. Ela precisa dos 800 contos do cara? Eu acho que não. Eu acho que não precisa. Agora, é minha opinião, vamos debater na sociedade. Agora, o cara que, a mulher, tadinha, aquela uma se esforça, tal, o marido fala, estou indo trabalhar, e vai cometer os desatinos dele, ela está lá com as crianças, cuidando, não trabalha. Aquela vida que vocês sabem que, especialmente as pessoas mais pobres, são submetidas. Aí o cara é preso, a mulher fica no sal. Aí eu acho que ela tem que ter o auxílio reclusão. Agora, o que nós temos que ter é mecanismos que deve. Pessoas, de cidadãos brasileiros que estão presos e ainda não foram julgados e, portanto, não são culpados. Eles estão apenas presos, Estão 1 ano preso, 2 anos presos e não foram julgados. E, portanto, não são culpados de crime nenhum, enquanto não forem julgados e condenados. E isso é mais grave ainda, viu, Samuel? Porque ainda que tenham sido julgados e condenados, o que a família, o que a esposa e os filhos têm com isso? Só a infelicidade de ter o pai condenado por algum desatino. Então, isso a gente precisa debater com a sociedade. Agora, algumas outras regras de cumulatividade nós vamos ter que colocar na mesa, porque quem vai pagar a conta somos nós. Somos nós que vamos pagar a conta. E eu, cada vez mais, eu acho que se a gente, o quanto antes a gente botar isso na mesa, o quanto antes a gente discutir e corrigir essas distorções, nós teremos uma previdência mais equilibrada no futuro. E as mudanças que nós fizermos, elas serão menos traumáticas. Vocês se lembram das últimas discussões de reformas? A sociedade fica em pânico. O aumento de aposentadorias em 2003 foi assustador, que a pessoa fala, tenho direito, eu vou lá e aposento, que eu não sei se eu vou ter mais direito. Ninguém vai caçar direito de ninguém. E a mudança em 2003, vocês se lembram,
ela foi fundamentalmente no regime geral de previdência, no regime próprio de previdência. O regime geral, a única mudança foi que nós aumentamos o teto, só essa. Todas as mudanças foram no regime próprio de previdência. E a aposentadoria no regime geral cresceu assustadoramente. Então, eu queria que a gente não, estou sugerindo a candidata Dilma, de não entrar no debate de que o país precisa de uma reforma urgente e se não fizer reforma o país quebra. Isso não é verdade. Como também não era verdade que se aumentasse o salário mínimo o país quebrava. Tinha essa tese também dos neoliberais dizendo o seguinte: olha, se aumentar o salário mínimo, as prefeituras não aguentam, o Estado não aguenta e o Brasil quebra. Não pode. Temos que crescer, aí depois a gente vê como é que distribui esse bolo. Nós contrariamos, o governo Lula contrariou essa tese e o país não quebrou, ao contrário. Nós criamos um mercado de consumo interno, que o Brasil ainda é potencialmente explorável nesse mercado de consumo. Nós não temos consumo das pessoas mais pobres, ainda não temos. É preciso que as pessoas consigam. Eu dou um exemplo sempre que é uma coisa tão trivial, né, mas que eu fiquei bastante chocado quando eu vi um cidadão, um pai de família do Piauí. Eu estava lá com o governador num evento e o cara falou: olha, eu consigo comprar Guaraná para os meus filhos. E aí a gente fala assim: pô, mas que bobagem, né? O cara comprar Guaraná, isso é uma coisa tão besta. Não é. Não é. Comer pão com mortadela e Guaraná, para alguns é uma glória. Fazer a refeição no dia, para alguns é uma glória. E a gente não compreende isso, que para nós, eu reputo a gente aqui classe média, né, se alguém for mais que classe média, desculpa, mas a gente, no nosso nível de salário, aí nós somos classe média. Então, para a gente, nós não temos noção do que é poder dar Guaraná para os filhos, dar comida para os filhos. Não temos noção do que é isso. Quem aqui conhece o Vale do Jequitinhonha? Ninguém. Gente, se um dia tiverem oportunidade... Não, só de fotografia. Então, aí não precisa ir longe, viu? Não precisa ir ao Vale do Jequitinhonha. Eu falo porque lá é emblemático. Mas aqui no entorno de Brasília deve ter também gente na mesma condição. Essa condição de trabalhador rural segurado especial, ela, em alguns pontos do país, ela é mais acentuada. Esse é um espaço que é mais acentuado pela pobreza, pelas características do lugar. E visitando aquele lugar, nós vimos 4 famílias, porque um trabalhador só, ao que a gente pensa, todo mundo é coberto. Não é, as pessoas não têm clareza, não têm acesso ao benefício da previdência rural, do benefício rural. Então, uma das famílias, naquela pequena regiãozinha, recebia um salário mínimo. 4 famílias comiam com um salário mínimo. A gente não tem noção do que é isso. Para nós que chega a comida, está em casa, vai no mercado e compra, vai no restaurante e tal, não sabe o que é comer arroz, feijão e farinha todos os dias com um benefício da Previdência Social. Então, não dá para não defender essa política de redistribuição de renda, porque é uma grande política de redistribuição de renda. Agora, o financiamento nós temos que discutir sim, como é que isso vai vir para os cofres para poder fazer frente à despesa. E aí a gente pede ajuda para o IPEA, o Márcio tem lá todas as teses mais bem elaboradas, que eu acho, mais bem elaboradas do planeta, para fazer frente a essa necessidade de financiamento. Agora, o que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para o debate nosso, é que isso, gente, é uma coisa acertada. Transferência de renda para pobre é uma coisa acertada. Não é assistencialismo puro, não é paternalismo, não é jogar dinheiro fora, como muita gente acha e fala. Não é. É dar o mínimo para as pessoas. As pessoas terem o mínimo para a sobrevivência. E quando ele começa a conseguir comprar sapato, meia, camisa, a comer, isso gira a economia. E o que é que fez diferença em 2009 na crise? O que fez a diferença para o Brasil? É ter mercado consumidor. Se a gente dependesse só de exportação, a gente teria afundado. E o presidente Lula, corretamente,
estimulou o consumo, foi, segundo alguns, eu fiquei um tanto preocupado, mas teve amigos meus que falaram assim, esse cara é maluco. Dezembro de 2008, o cara vai para a televisão, no final do ano, e meus amigos e minhas amigas, se tiverem que consumir, continuem consumindo. Eu falei, Jesus, se esse povo se endivida, nós estamos no sal. Esse cidadão foi responsável, vai ser dito responsável como, pelo endividamento da sociedade. Mas ele tinha um raciocínio muito simples na cabeça. Se as pessoas botarem o pé no freio, mesmo tendo dinheiro, isso acontece, hein? Fala que vai faltar açúcar no mercado, bota uma manchete, põe o Jornal da Globo, o Jornal Nacional falando que vai ter uma crise de açúcar, no dia seguinte não tem açúcar no mercado. Porque todo mundo vai lá, compra e estoca. Então o cara, às vezes, tendo dinheiro, ele não compra, porque tem medo do que vai acontecer. Então aquela fala do presidente deu tranquilidade, a história da marola foi importante também, olha, a crise não vai nos atingir. Pelo grau de confiança que a sociedade tinha no cidadão, as pessoas continuaram consumindo e isso foi extremamente positivo para a nossa economia, porque não gerou desemprego, ou se gerou foi muito pouco, não foi aquela grande recessão, aquele desemprego em massa. Isso fez com que as empresas continuarem produzindo, vendendo, gerando emprego, salário, renda e consumo. Agora, só foi possível porque existiam políticas de transferência de rendas, não é transferência não, dinheiro, não é isso. Políticas que garantem renda para uma grande massa da população que não teriam condições de consumir não fossem essas transferências. Isso fez com que a gente atravessasse a crise e o mundo lá fora é interessante, viu, Samuel? O mundo lá fora fica olhando e fala, o que esses caras fizeram? Eu tive agora recentemente, teve a reunião do G20, não, do G8. Podemos organizar um seminário sobre boas práticas, que eles têm o costume de organizar para nós. Agora nós podemos organizar para eles, quais são as boas práticas econômicas, de administração e também na luta contra a corrupção, que obviamente lá tem dimensões muito maiores. Eu queria esclarecer os senhores sobre isso, né? A corrupção tem uma correlação com o nível do PIB. Então, casos como o da Enron, essas firmas de risco, em conivência com os bancos, são coisas extraordinárias. Podemos aqui convidar o ministro Age para organizar seminários, para ensiná-los a lutar contra a corrupção. E, além disso, contra a ineficiência, né, que demonstraram na condução desse extraordinário episódio. Né? Isso digo porque eles vivem aqui o tempo todo querendo nos ensinar como nos comportar. Passaram esses anos todos com esse esforço. E agora nós podemos, né, felizmente, ensinar um pouco também. Não ensinar não, transmitir nossa experiência. Mas o que eu ia dizer, Samuel, exatamente nesse aspecto, nós fomos convidados pela União Europeia, teve um fórum de presidentes e de dirigentes de governo, de dirigentes governamentais, chefes de governo e chefes de Estado da União Europeia, América Latina e Caribe. O presidente Lula foi. E uma semana antes houve esse mesmo fórum para ministros do Trabalho e Previdência. E eu recebi lá no Ministério um convite para o nosso Ministério de ir a essa reunião apresentar a alternativa brasileira durante a crise, como que nós enfrentamos, como que a gente tem principalmente uma coisa que incomoda não, mas que chama a atenção deles, é a nossa política de proteção rural. Coisa que alguns países, tipo o México, tem zero de proteção rural. Nada, não existe benefício rural. Eles estão vindo aqui ver mais ou menos como que estruturam, já estão pensando e criando uma estrutura no México. Mas esses caras nos convidaram e nós fomos, né, o Marco Túlio foi comigo, e aí o comissário europeu, o comissário da União Europeia, pediu uma paralela, a única paralela que ele pediu durante o evento foi com o Brasil, e ele humildemente disse, olha, nós precisamos da ajuda do Brasil para pensar políticas sociais, inclusive para a Europa, porque nós queremos aprender. Eu disse, olha, nós estamos aprendendo com vocês, nosso modelo brasileiro é baseado no modelo alemão, enfim, mas vamos aprender junto e tal. Não, mas nós queremos fazer alguns laboratórios. Aí eu falei, olha, nós topamos.
Só que o laboratório que eu quero sugerir, a gente topa fazer, mas eu quero sugerir que a gente faça esses laboratórios em conjunto. Nós vamos entrar com a ajuda de pessoas, de técnicos para trabalhar. Nós não vamos botar dinheiro. Não, dinheiro a União Europeia coloca. Então tá bom. Vocês colocam dinheiro, nós vamos entrar com o nosso capital humano e nós vamos fazer esses laboratórios na África. Vocês topam? Se a gente vai estruturar modelos de lugar melhor do que a África, não tem. Aí o cara ficou meio, não decepcionado, mas pô, não era isso que eu estava pensando, né? Mas topou. Falou, vamos fazer os laboratórios na África, a gente manda os técnicos e vamos ajudar a estruturar modelos de proteção social na África. Mas o cara veio pedir ajuda para nós. As pessoas estão olhando o nosso modelo, por isso que eu tenho convicção de que nós precisamos não só consolidar esse modelo, mas pensar a sua sustentabilidade no futuro. Para isso, essa é a história da gente repensar algumas regras. Como eu disse, a sociedade é dinâmica, os avanços tecnológicos, as pesquisas da genética, de células-tronco, isso tudo, gente, vai jogar a gente para mais de 100 anos. Quem estiver pensando que está dobrando o cabo da Boa Esperança, bobagem. Já, ô meu amigo, faz um fígado aí que o meu pifou. Vai lá, troca e continua. Né? Brincadeira, acho que não chega a isso tão cedo, mas os avanços da medicina vão permitir que a gente viva mais, já estão permitindo que a gente viva mais. Eu tenho 2 filhas, eu falo para elas, não vão fazer programação como o vovô fez não. Né? Meu pai se programou na sua simplicidade, lá falou, bom, eu vou trabalhar 35 anos, ele começou muito cedo, com 51 ele se aposentou. E gente, minha avaliação, eu posso estar, segundo a avaliação de alguns, posso estar cometendo um desatino, mas 51 anos se aposentar é o cúmulo do absurdo. Eu tenho 45, a minha avaliação é que minha vida profissional está começando. Eu comecei aos 18. Aliás, comecei antes, com 15, mas não tinha registro, então não adianta, não conta. Eu comecei registrado com 18. Eu acho que eu estou começando a amadurecer do ponto de vista da produção agora. O Samuel fez 70, o Samuel está no auge da sua capacidade. Eu te entreguei. Sabe por que todo mundo sabe, Samuel? Porque os jornais deram que você teve que sair na expulsória lá. Então não, estavam doido nada, ninguém queria perder você lá não mesmo. Mas está no auge da sua capacidade de produção. Então não dá para falar, 50 anos aposenta, mas também não quero dizer que as pessoas não têm o direito, se quiserem, de a uma certa idade falar, não, agora eu vou cuidar dos netos. Pode ser, mas é uma opção, não pode ser uma determinação da sociedade. Então, como o Brasil, o regime geral de previdência, ele não tem idade mínima. As pessoas, a mulher completou 30 anos, o homem completou 35, aposenta. Lógico que o fator dá como diz os nossos amigos sindicalistas, dá uma garfada. Mas na minha avaliação, quando na instituição do fator eu estava no movimento sindical, eu briguei contra, eu defendia uma categoria e aí eu tinha interesses corporativos essencialmente. Hoje não tenho mais e não tenho nenhuma crise de identidade. Os meus interesses hoje são os interesses da sociedade, não são mais da categoria que eu pertenço. Então não posso, não, mas aí minha categoria vai perder. Não, meu amigo, quem vai ganhar? Se a sociedade ganhar, tudo bem, que a minha categoria perca, não tem problema com isso. Então, o que a gente precisa fazer é pensar qual é a alternativa que nós temos que fazer. É a idade mínima? Não sei. Não sei se é só a idade mínima. Tem outras alternativas. Agora, quanto mais cedo nós pensarmos isso, menor a intervenção. Menos radical a intervenção. Ela pode ser feita com uma escala gradual, né, que vai indo devagar até que atinja o ideal. Ou seja, não precisa ter um efeito imediato, pode ter efeitos futuros. Diga, mestre Samuel. Sobre a questão da idade, é que o desgaste que sofre o trabalhador rural, o desgaste físico que sofre o trabalhador manual, é muito maior do que o desgaste que eu sofro, o que você sofre ou o que nós sofremos. É outro tipo de desgaste. Então, um limite só de idade para todas as pessoas tem que levar em conta esse aspecto. Né? Uma coisa é o trabalho
manual, rural, ou mesmo do operário industrial, que é um trabalho que tem outro nível de desgaste físico, intelectual mesmo, psíquico, digamos assim. Uma tarefa repetida durante anos e anos. Há uma diferença nisso e que afeta, na minha modesta opinião, a questão do limite de idade do aposentado. Não sei se seria possível levar isso em consideração ou não sei. O que a gente pensa, Samuel, é que para algumas categorias, tem um dado aí que é relevante. O mundo do trabalho hoje não é o mesmo mundo do trabalho da década de 50, 60 e 70. Hoje existem mecanismos que amenizam bastante esse desgaste, mas para algumas categorias, mesmo amenizando, ainda o desgaste é enorme. Então, para isso, o que é possível fazer é você pensar uma regra geral e regras específicas de aposentadorias especiais para algumas categorias. Isso é muito possível que se faça. É o que a gente discutiu há pouco tempo, o projeto de lei que foi encaminhado sobre a aposentadoria especial do serviço público. E aqui eu vou dizer, sem nenhum medo de tomar tomatada, que eu defendi neste projeto que não se aplicasse a mesma regra do regime geral. Porque o regime geral tem aposentadorias especiais aos 15 anos de contribuição, aos 20 e aos 25. Ora, aos 15 anos é exclusivamente para os trabalhadores de mina no subsolo, que eu acho que isso aí é cruel. Então tem que ter uma legislação específica. Agora, trazer para o serviço público 15 anos de contribuição, eu não concordei, não posso concordar. Eu ainda brinquei. Muitos de nós quebram pedra, mas não é embaixo do subsolo. Então, não dá para dizer que é igual, é o que o Samuel está falando, as condições são outras. Aí nós mantivemos aos 20 para alguns trabalhadores e aos 25, mas aos 15 não dava para aceitar. Então, essas regras, essas peculiaridades, a gente só vai conseguir atingir num processo amplo de diálogo. Quando me perguntaram outro dia, um jornal, mas o senhor já sabe o que tem que mudar? Eu falei, meu amigo, eu não tenho essa pretensão, né, e nem acho que eu tenho condições de dizer o que é preciso mudar, o que não é preciso mudar. Eu tenho algumas ideias, pela experiência que tenho, mas ela certamente não esgota nem as possibilidades e nem as modificações que podem ser feitas. Por isso nós defendemos o diálogo social, para que a gente possa, né, fazer todo esse estudo. O Samuel está fazendo aqui com a equipe dele, estou vendo a Diana ali que está ajudando bastante nesse trabalho, está coordenando esse trabalho. O Samuel está pensando alternativas, que é um projeto chamado Brasil 2022, para nós é muito importante, para que a gente possa pensar que Brasil nós queremos em 2022, não só na Previdência, em várias outras áreas estratégicas do país. Então isso, nós queremos formular junto com a sociedade. Eu tenho plena convicção, e muito isso, essa convicção por conta da minha formação, fui criado, do ponto de vista da formação profissional. Eu fiz o concurso, eu era muito jovem, tinha 20 anos, na Previdência, e passei por várias questões, inclusive, que ainda nós não tínhamos autorização para nos organizarmos em sindicatos, e aí para um jovem de 20 anos, o que é proibido é uma maravilha. E eu vinha daquela história já do movimento estudantil, já do final da ditadura, mas aquilo estava, esquentava o sangue da gente quando você queria fazer alguma manifestação e apanhava da polícia. E a gente, posso dizer hoje, mas a gente tinha gosto quando os caras vinham com o cacetete e falavam, agora nós vamos apanhar da polícia, vamos enfrentar a polícia. Era uma coisa absurda, porque a gente apanhava e nunca ia ganhar aquela briga. Os caras vinham com o escudo, e para intimidar, era um medo tamanho, porque vinha batendo cacetete no escudo, aquilo fazia um estrondo e a gente enfrentava e tomava porrada doidado. Mas é aquilo próprio da juventude. E ajudei a organizar a associação, porque não podia ter sindicato, e depois criamos, a partir da Constituição de 88, o sindicato nosso, que se juntou a vários outros professores, bancários, metalúrgicos, enfim. Criamos a Central Única dos Trabalhadores, e nesse processo de criação, nessa formação, nós sempre privilegiamos o diálogo, nunca o confronto. Como em alguns momentos não tinha diálogo, o confronto era para forçar o diálogo. Mas a gente sempre privilegiou o diálogo, e sempre deu certo. Quem dialoga mais, a possibilidade de errar é menor.
quem ouve mais, quem pesquisa mais, quem participa junto com a sociedade de ideias, de formulações, de necessidades, e é por isso que eu defendo que os ministros, secretários executivos, secretários, não devem ficar nos seus gabinetes, devem ir, se não é, mas o cara viaja muito, é para viajar mesmo, é para ir lá ver as coisas acontecendo. E grande parte das mudanças que a gente faz é a partir do conhecimento, de saber o que acontece na ponta. Isso é fantástico. Grande parte das mudanças que nós fizemos na Previdência, vou contar uma passagem rápida aqui, Samuel. Em 2003, eu sempre fui de atendimento, trabalhei na área fim da Previdência, mas mesmo sendo sindicalista, eu nunca pedi afastamento, eu nunca fui liberado para exercer atividade sindical, eu sempre exerci atividade sindical trabalhando. Defendia que o cara que consegue representar a sua categoria é o cara que está no meio da categoria, está lá no dia a dia, vivendo e tal, então eu nunca me afastei. E aí, só que eu era caipira lá do interior de São Paulo é outra história. Em 2003 nós entramos já aquela muvuca na Previdência, aquela história das filas, e falei, gente, nós precisamos entender o que é isso. Aí no gabinete da superintendência, onde eu habitava lá, ninguém conhecia uma agência da Previdência. Chamei os assessores, tudo, vem cá, como é que é? Não, a gente não sabe nem endereço de agência. Eu falei, é? Então nós vamos ver como é que é essa fila. O gabinete vai se transferir, nós vamos fechar o gabinete, 2 semanas, 15 dias, o gabinete vai ser em Santo Amaro. E o expediente vai começar às 4 da manhã. Então, cara, você ficou louco? Não, nós vamos entender o que é a fila. Eu via, e a fila era o seguinte, era medida em postes. Eu estou no poste número 22, era isso. E por que tem essa fila? Não sei, porque as pessoas vão para a fila. Não, ninguém vai para a fila de graça. Ninguém dorme, chega lá 4 horas da tarde para pegar uma senha no dia seguinte de graça. E aí transferimos o gabinete, eram umas 15 pessoas, nós vamos entender essa fila, vamos pesquisar, 2 semanas, 4 horas da manhã, o carro passava pegando as pessoas, fizemos um esquema de 4 horas da manhã estávamos lá. Isso os jornalistas acompanharam. O pessoal reclama que começa às 8 aqui, né? Essa boa ideia. Mas aquilo foi para entender, para fazer com que as pessoas sentissem como que era o dia a dia do cidadão comum. E nós fizemos um diagnóstico nesses 15 dias, montamos uma tropa de elite. Acabamos com as consultorias que existiam lá, não que a gente seja contra, mas ali tinha solução interna. Montamos um grupo de 40 servidores que haviam feito MBA em gestão pública, pagos pela Previdência, estavam soltos, eu recrutei do Brasil inteiro e foram para São Paulo. E na recepção foi engraçado, porque tinha um prédio na 24 de Maio, quem conhece São Paulo aqui sabe, a 24 de Maio é um calçadão, e tem um prédio da Previdência com 2 entradas, são longe, é o 180 e o 200 e alguma coisa, dá uns 30, 40 metros uma entrada da outra, mas são para o mesmo prédio. E aí nós montamos uma arapuca para esses caras. Essa era a tropa de elite que ia mudar o atendimento da Previdência, mas que muitos deles não sabiam como é que era o tratamento. Eles falaram, vamos fazer uma bela pegada para eles. Montamos o seguinte, eles foram convocados, chegaram com malas todos, e foram convocados e eram para se apresentar num dos números. E botamos agentes fictícios na portaria dos 2 lados, tudo montado, e os caras chegaram, aquele montão de gente, 8 da manhã, arrastando as malas, tal, chegaram na portaria, o porteiro falou, não, aqui não está previsto nada, acho que é no outro número. Aí vai os caras arrastando a mala para o outro número, falaram, não, aqui não, eu tenho uma informação, alguém falou que era no número de lá, mas eu vim de lá, não, mas é lá, tenho certeza, é lá, eu volto os caras para lá. Aí o cara, peraí que eu vou pesquisar. Aí o cara entrou, ficou lá uns 20 minutos lá dentro, voltou, olha, falaram que ia ter alguma coisa assim no 3º andar. Aí preparamos o 3º andar, um monte de entulho, algumas coisas juntadas, 6 computadores desmontados, AT286, aquelas coisas velhas, poucas cadeiras, e um ambiente total. Quem olhou, entrou aquele cheiro de mofo e tal, porque o prédio estava em reforma. Aí botamos os caras lá, não tinha informação, não tinha ninguém para falar, os corredores vazios. Eles ficaram, resumo da obra, eles ficaram 4 horas sendo jogados de um lado para o outro, sem saber para onde ia, sem saber o que fazia, sem nenhuma informação. Aí levamos eles por andar de verdade e disse para eles, olha, isso é o que o cidadão encontra nas agências da Previdência. Então é para vocês sentirem na pele o que é não ter informação, o que é ninguém olhar na sua cara para dizer o que... Tudo bem, as condições são ruins, o teto está caindo, é verdade, as agências não tinham infraestrutura, não tinha manutenção, os computadores obsoletos, o sistema não funcionava, é verdade.
mas o cidadão não tem culpa nenhuma disso, não pode descarregar do cidadão. Então, primeira lição, tratem bem as pessoas, olhem nos olhos das pessoas, dê a informação que você tem que dar, mesmo que ela seja uma informação: olha, meu amigo, eu vou tentar ver para você, mas o sistema aqui não está funcionando, você me aguarda e tal, porque o caos gerava o caos em 2003. E hoje, esses mesmos servidores, que quando a gente vinha aqui, quando eu vinha reivindicar, eu conto essa história do planejamento, vinha reivindicar coisas da Previdência aqui, o ministro do Planejamento disse o seguinte: olha, se vocês são tão competentes como vocês estão falando, nós abrimos um PDV, saiam do PDV e se estabeleçam no mercado, se vocês têm competência. E o cara não entendeu nada, que era uma opção nossa ser servidor público, atender as pessoas, servir ao Estado brasileiro. O cara não sabe o que é isso, não compreende, a limitação cerebral dele não compreende que algumas pessoas optam por ser servidores públicos e querem o seu salário condizente com a relevância do serviço prestado. Isso não é mal. Agora, dar um PDV de presente, e esses mesmíssimos servidores que foram chamados de vagabundos, de Barnabés e tudo mais, fizeram essa revolução silenciosa no atendimento da Previdência, sem nenhuma consultoria do Banco Mundial, sem nada. Arroz com feijão e amor, só, e condições de trabalho, só isso. Então isso fez a grande revolução na Previdência. Para concluir, eu quero dizer que o nosso desafio é manter este grande instituto, essa grande instituição, essa grande política de proteção social, que é de suma importância para a sociedade brasileira, que leva a cidadania para milhões e milhões de brasileiros. Primeira pergunta, quem é essa? Paula, diga. Ana Paula da SAI. Eu queria que o senhor abordasse a questão da mulher se aposentar antes, se isso ainda se justifica, e a assistência, porque o senhor mencionou logo no começo a questão previdenciária para os brasileiros no exterior. E até assim, se eles estão no exterior, que possibilidade eles teriam, caso quisessem, de contribuir aqui no Brasil? Porque parece que autônomo também não dá, né? Então são essas duas coisas. Um negócio ótimo, né? Coisa que você deixou de falar, vem à tona. Vamos pegar a primeira questão da mulher. A minha concepção, Ana Paula, eu vou já esclarecer, em casa eu sou minoria absoluta. Até o cachorro é a fêmea. Então, mas não é por causa disso, não é por causa dessa pressão familiar, não. A minha concepção é a seguinte: a sociedade ela é dinâmica, ela está mudando, ainda bem que está mudando, a mulher passa a conquistar alguns espaços, ainda que eu acho mínimos. Eu falo isso dentro da Previdência. 70% dos trabalhadores da Previdência, dos servidores, são mulheres. Se você pega a gerência média, a maioria é mulher, ainda. Da gerência média para cima, nós temos 5 diretorias na direção do INSS, além do presidente, só uma é mulher. O ministro é homem, dizem, né? O secretário executivo é homem e os secretários todos são homens. Então não há uma igualdade na sociedade. Por isso eu não acho justo, principalmente para essa geração que aí está, que a gente iguale tudo. Então o fim da diferença da idade hoje, pura e simples, eu não concordo, porque no dia a dia, na hora do vamos ver, não é igual. Não existe igualdade. Enquanto o feminino de deitadão no sofá vendo televisão é em pezona na pia lavando louça, enquanto for isso, não dá para a gente ter igualdade. Eu acho que no futuro bem próximo é possível a gente, por isso que eu defendo uma igualdade gradual. A gente vai reduzindo isso gradualmente. Mas hoje eu acho que ainda é justificável manter a diferença de 5 anos para as mulheres e a gente construir uma regra gradual de igualdade no futuro. E isso, inclusive, vai forçar a igualdade inversa, né? A responsabilidade maior dos homens nas outras tarefas. Em relação à proteção dos trabalhadores fora do Brasil, de novo eu quero ressaltar o papel do Samuel Guimarães, quando era secretário-geral, lá no Itamaraty, mas é verdade, Samuel, não é firula não, que não precisa puxar teu saco. O que aconteceu é que não existia um olhar do governo brasileiro para as pessoas que saíam. Aliás, sabe qual era? Eu posso dizer porque eu estou lá dentro. Era assim: azar, o cara foi para fora porque quis. Não é verdade. Alguns foram para fora porque não tinham oportunidades aqui. Você pega o movimento DECASEG, o
cara não foi embora na década de 90 porque queria ir para o Japão trabalhar quase que em regime de escravidão. Porque o cara estava desempregado, não tinha perspectiva no Brasil. E assim outros segmentos, outras nacionalidades, mas ainda que fosse porque quer. Eu vou porque eu quero. Isso não lhe tira, não deveria lhe tirar o direito de ter acesso à proteção previdenciária. Agora, isso só é possível quando se estabelece entre os países o chamado acordo de reciprocidade. O que quer dizer isso? O brasileiro está aqui, trabalhou 20 anos aqui. Daqui mais 15 eu aposento. Aí ele muda para o Japão. Esquece. Ou ele continua contribuindo como facultativo aqui, é possível, a contribuição facultativa, ele continua pagando, mas ele é obrigado a pagar lá também, ele paga nos dois lugares. Quando você faz o acordo de reciprocidade, e eu quero dizer, Samuel, que eu estou indo para o Japão dia 30, assinar o acordo com o Japão, é uma tentativa, é uma batalha de anos e anos, que foi possível graças a uma ação do Itamaraty, especificamente do Samuel Guimarães, junto ao governo japonês, junto com o presidente Lula. O presidente Lula chegou no Taro Aso e disse: ô Japinha, vamos fazer, né? E foi muito por simpatia do Taro Aso conosco, a filha dele morou em São Paulo, muito por essa relação que a gente avançou no Japão. O acordo mais rápido que o Japão fez, e eu fui lá negociar esse acordo, uma experiência fantástica. O acordo mais rápido que eles fizeram foi com os Estados Unidos, que é um aliado deles, demorou 12 anos. O mais rápido. Eles têm com pouquíssimos países. Porque a cultura japonesa não é de ficar fazendo acordo de proteção, não é bem assim não, chefe. Para entrar aqui, né, é diferente. E com o Brasil, efetivamente, quando começou o acordo, ao final demorou 2 anos. Por pura vontade política dos japoneses. Nós sempre tivemos a vontade e temos os modelos para fazer, mas precisava ter o lado de lá também. Então fechamos o acordo este ano, em janeiro nós fechamos o acordo, e agora vamos assinar para mandar ao Congresso Nacional. Estados Unidos a mesma coisa, décadas e décadas tentando. O presidente Lula tinha falado com o Bush, quando esteve lá, ficou hospedado lá em Camp Davis, e quando o Obama entrou, houve a cobrança do Itamaraty ao chanceler americano e do presidente Lula ao Obama, e rapidinho eles ligaram para nós, que a gente vinha tentando, ligaram, nós fomos ao Washington e em uma semana de trabalho com eles, fechamos o desenho do acordo, que foi consolidado agora em fevereiro. Eles vieram ao Brasil e nós consolidamos o acordo e o ajuste administrativo, que será assinado em agosto, lá nos Estados Unidos. Então, e para isso, para que possa se contar o tempo, e o que permite isso, esses acordos? Nós fizemos o Mercosul, que envolve os países do Mercosul, e fizemos um que é fantástico, que é o Ibero-Americano. Todos os países, 22 países, aí o brasileiro pode trabalhar 10 anos aqui, 5 anos no México, mais 3 anos no Paraguai, mais 5 no Uruguai, soma tudo, deu 35, ele pode aposentar. Mas como é que ele recebe? Pro rata, de acordo com a contribuição de cada país. O país onde ele trabalhou e contribuiu é responsável pelo período em que ele contribuiu lá, para a previdência daquele país. Agora vocês imaginam coordenar regras de 22 países, conseguir organizar. E foi um trabalho que nós fizemos a pedido do presidente Lula, numa reunião de cúpula ibero-americana que foi em Salamanca, em julho de 2005, outubro de 2005. Naquela reunião, o presidente disse: olha, nós deveríamos ampliar a proteção previdenciária na Ibero-América. E aí a Organização Ibero-Americana, que eu presidia na época, se responsabilizou por fazer. Nós juntamos a tropa e conseguimos em 2 anos, coordenar todas as legislações dos 22 países. E qual foi a mágica? Nenhuma. Aí é prática. A prática anterior, antes de 2003, era o seguinte: vamos negociar com a Itália? Vamos. Pega a nossa equipe, fica 10 dias na Itália negociando, faz os avanços que tem que fazer, depois vem para o Brasil, fica mais 10 dias, 6 meses depois, 1 ano depois vai para a Itália, fica mais 10 dias, e era tudo presencial. E a primeira reunião que eu chamei da cúpula ibero-americana, dos países que estavam responsáveis, eu disse o seguinte: ó, moçada, acabou a história de presencial. Você já ouviu falar em internet? Tem que, você imagina 22 países, você fazer uma reunião em cada país, vai 20 anos para fazer isso. Vamos fazer isso por internet.
Nós vamos estabelecer um mecanismo seguinte: mandamos o texto base para todo mundo, as pessoas fazem as suas análises, devolvem e a gente avalia e fica trocando. Logicamente, nós tivemos que fazer reuniões presenciais. Para o acordo, nós fizemos 3 reuniões presenciais. E para o ajuste administrativo, mais 3. Em 2 anos, nós fechamos o acordo e o ajuste, e o 7º país deve ratificar agora. Nós ratificamos, já aprovamos no Congresso Nacional e ratificamos numa ida no ano passado. O ano passado eu fui com o presidente Lula à cúpula ibero-americana, que foi em Lisboa, e nós depositamos o nosso acordo. Já estamos prontos para ele funcionar. Ele entra em vigor a partir do 7º país depositar. Está faltando, parece que vai ser o Uruguai agora. Então, essa necessidade de ampliar a proteção, eu tenho dito o seguinte: nós precisamos globalizar a proteção social. Existe globalização do lucro, existe globalização de tudo. Vamos globalizar a proteção social. Vamos aproveitar os efeitos positivos da globalização, porque não adianta lutar contra, e nem deve lutar contra. Ah, mas a globalização... Teve um período que eu confesso aqui, Porsche, que eu era contra. A globalização é perniciosa aos trabalhadores brasileiros. Então, eu era jovem, né? Graças a Deus as pessoas evoluem. Né? Nesse aspecto eu evoluí, alguns nem tanto, mas nesse eu evoluí. E eu acho que é o seguinte: é inevitável que haja globalização e é bom que haja. Agora, vamos globalizar o positivo também, não é só as coisas ruins. As empresas multinacionais vêm aqui, exploram o nosso capital, remetem o lucro para a matriz e a gente fica no sal. Não, vamos globalizar a proteção social também. Vamos globalizar as condições de trabalho, globalizar a proteção aos trabalhadores, a saúde dos trabalhadores. Enfim, essas políticas passaram a ter grande ênfase na parceria estabelecida entre o Ministério da Previdência e Itamaraty, e aí, mais precisamente, entre esse que vos fala e esse ao meu lado, que é o Samuel Guimarães. Eu fui chamado pelo presidente Lula logo em 2004 e disse: olha, Gaba, você que é do ramo aí, cuida, eu quero que o Brasil honre os passaportes brasileiros. Uma frase fantástica. Nós temos que honrar o passaporte do brasileiro lá fora. Ele tem que ter acesso a todas as políticas públicas que ele tem aqui no Brasil. E aí a gente foi a campo para levar as políticas públicas da Previdência para essas pessoas, e tivemos um grande sucesso, graças ao apoio, à condução que o Itamaraty deu. Porque, você imagina, pega um cara lá do interior de São Paulo e fala: chefe, Caipira, vai lá e faz. Vou para onde, meu amigo? Não sei nem entrar no aeroporto. Aí o Itamaraty fez toda a interlocução com os países, montou as agendas, conduziu as agendas, e nós entramos com o conhecimento técnico da proteção previdenciária de como ajustar esses acordos. Respondido, Ana Paula? Outra Paula. Outra Paula. Alô. Maria Paula do IPEA. Tenho a satisfação de acompanhar as políticas de previdência social lá no IPEA. Bom, Jorge. Enfim, ministro, minha pergunta é um pouco mais detalhada sobre o fator previdenciário. Na verdade, o fator eu vou advogar a tese aqui, que ele é um dispositivo muito frágil politicamente, cada vez mais. Não sei se eu concordo comigo, mas eu acho que a última enfiada de bola, vamos dizer assim, para aproveitar o momento da Copa, a última enfiada de bola contra ele naquela medida provisória, né, obrigou o presidente Lula a assumir o ônus do veto, e a gente sabe que o fator vai continuar sob fogo cruzado, até porque eu também, pessoalmente, acho que não é a melhor maneira de você efetivamente tentar, né, fazer com que os trabalhadores não se aposentem cedo. Acho que tem outras formas, como o senhor disse, que o diálogo pode promover. Então, eu queria saber qual é... Primeiro, houve uma tentativa de acordo, né, em agosto do ano passado, parece que havia uma tentativa de acordo, foi feito um acordo, e a gente vai acompanhando, né, pela imprensa. Quando chega em outubro, desaparece um acordo, em novembro revive, né, um projeto dentro do Congresso, na Câmara, o projeto já vinha do Senado, né, tentando acabar com primeiro, uma curiosidade, o que fez naufragar o acordo? Né? E segundo, quais as possibilidades de um novo acordo, porque também acredito que a saída pura e simples do fator não interessa ao governo. Então, quer dizer, qual a perspectiva de se avançar nessa discussão?
Obrigado. Paula, você me deu uma grande oportunidade agora de falar conceitualmente sobre o que é uma aposentadoria. Infelizmente no Brasil, e aí eu tenho insistido até com o Haddad, que a gente precisa, eu não sei se fazer como fez o Uruguai, de inserir na grade escolar, não só a Previdência, mas outros conceitos de economia, a pessoa precisa ter educação econômica, educação previdenciária, educação de várias outras coisas. Eu me lembro que eu tinha OSPB, não estou defendendo a OSPB não, nem a Educação Moral e Cívica, mas alguns conceitos são importantes que as crianças passem, tenham desde a idade escolar mais inicial, lá, o ensino fundamental. Porque hoje o conceito de aposentadoria é equivocado. É complementação de renda. Invariavelmente você fala assim, não, mas eu vou me aposentar, mas peraí, eu não vou parar. Eu vou me aposentar porque aí eu tenho outro salário, eu continuo trabalhando e tenho outro salário. Então aí está o equívoco. É óbvio que esse conceito é muito orientado, é induzido, por conta, entre aspas, do baixo valor da aposentadoria. Agora precisa lembrar que o baixo valor da aposentadoria é reflexo do baixo valor dos salários. Ninguém recebe a vida inteira R$2.000 e aposenta com 10, não existe isso. A aposentadoria é baseada num cálculo que o fator instituiu, que não sei se todo mundo sabe, mas é assim. Antigamente, antes de 94, antes de julho de 94, se não me falha a memória, lei 9.470, mas não importa o número da lei, julho de 94. O cálculo era o seguinte, 36 últimas contribuições. Então, você pegava os 36 últimos salários dentro de 48, porque podia ter gente que tinha falhas nas contribuições por causa da rotatividade. Então você pegava um espaço de 48 meses, dentro desses 48, os últimos 36. E aí você corrigia isso, esse era o salário de benefício. A gente chama de PBC, período básico de cálculo. Dentro do PBC, você fazia o cálculo, uma média disso e virava o salário de benefício. Essa é uma regra que eu adorei quando ela acabou, porque ela é injusta, principalmente com os trabalhadores mais humildes. Porque o que acontecia aí? Você lembra da escala de salários? Para o contribuinte individual, existia uma escala. Ele não podia começar contribuindo como contribuinte individual com 10 salários. Era assim, o primeiro ano, 12 meses, um salário mínimo. 12 meses, um salário mínimo. Depois, 24 meses, 2 salários mínimos. Depois, 24 meses, 2 salários mínimos. Depois, 36 meses, 4 salários mínimos e assim por diante. Aí ele fazia uma regra e chegava a 10 salários mínimos. Agora, essa escala, ela era burlada, porque isso era para contribuinte individual. Então, o que fazia o cidadão, o espertão? Ele contribuía com um salário mínimo 30 anos. Quando chegava a pouco, com 34 podia ser, ou 32, os últimos 3 anos ele preservava. Aí ele fazia o seguinte, ele conseguia com um amigo, com um parente, com um emprego. Olha, eu banco a contribuição e você me contrata pelo teto. E o cara contribuiu a vida inteira com o salário mínimo e os 3 últimos anos no teto e aposentava com o teto e levava pro resto da vida o salário com o teto. Isso era cruel com o trabalhador comum que seguia assalariado a sua contribuição normal. Então, o fim da média curta, que a gente chamava, foi ótimo. Agora, eu briguei sim naquele período contra o fator, mas confesso a você que a idade mínima lá seria mais prejudicial, da forma como foi planejada na emenda 20, e não sei se vocês se lembram, foi uma votação histórica que o PSDB encaminhou e perdeu por um voto, e um voto deles, do Candido. Então você lembra da história. Então isso não passou a idade mínima, eu acho que era correto não passar mesmo, briguei contra o fator, agora quero dizer que é muito ruim, não para o governo do presidente Lula, não para o Estado brasileiro, para a Previdência, a gente não tem nada, porque as pessoas vão ter uma avalanche de aposentadorias e eles continuam trabalhando. Tem uma decisão do STF, que eu acho equivocada, que diz o seguinte, olha,
e isso não afeta o regime geral do trabalhador comum. Afeta o regime geral dos que têm previdência complementar. Eu vou explicar por quê. Então, o cara está trabalhando, aposenta, não extingue mais contrato de trabalho. A aposentadoria não mais extingue o contrato de trabalho. Então, especialmente as estatais, que são do regime geral, o que acontece? Eu tenho lá a Dataprev. Eu tenho 400 servidores na Dataprev que se aposentaram, e tem muitos que querem continuar trabalhando desse rol de 400, querem continuar produzindo e tal, mas tem um monte que fala o seguinte: chefia, eu aposentei e eu não vou sair, e eu não vou mais fazer nada. E aí você faz o que com um cara desse? Para mandar embora, eu sou obrigado a pagar 40% de multa do fundo de garantia, eu tenho que demiti-lo, é demissão, sem justa causa. E eu tenho que pagar, inclusive, se ele sacou o fundo de garantia quando aposentou, porque pode sacar, eu tenho que pagar a multa sobre o que ele sacou. E ele pega o fundo de garantia, que é depositado, porque ele continua trabalhando, e todo mês ele saca. Ele pode sacar, ele é aposentado. Então, é um erro conceitual de que a aposentadoria é complemento de renda. A aposentadoria deve ser substituição de renda. Então, o fator, de alguma forma, preservou. Eu também acho que não é a melhor forma. O acordo, ele existiu, nós fechamos o acordo. Na minha avaliação, o governo cometeu um erro, porque naquele momento levaram ao presidente Lula que não precisava mandar um PL com o acordo, porque existia o PL 3299, que havia sido aprovado no Senado e que foi para a Câmara. Pepe Vargas era o relator, e a avaliação política da área política do governo era o seguinte: vamos colocar isso no relatório do Pepe Vargas. E isso vai ser o acordo, foi fechado mesmo, e ele é bom, ele faz uma correção positiva, porque ele congela a tábua de expectativa de vida na medida que o cara implementa as condições para a aposentadoria. Então, o recálculo do IBGE da tábua de expectativa de vida não mais altera, não mais joga para frente aquela mudança no valor do salário dele, do salário de contribuição. Então, isso foi pensado, olha, vamos lá colocar o projeto do PEP e tal, só que a oposição fez uma manobra. Entrou com um requerimento e resgatou, deu urgência num projeto que era diferente desse, que extinguia pura e simplesmente o fator. Então, o projeto do Pepe Vargas está lá na comissão ainda, mas não foi analisado pelo Congresso Nacional. Está como alternativa, mas não foi analisado. E aí nós perdemos a chance de fazer um grande acordo, que foi feito com todas as centrais, implicou em mudanças positivas em relação não só ao congelamento da tábua, mas numa alteração do ponto de equilíbrio, onde o fator passa a ter efeito zero. Isso possibilita que trabalhadores que começaram mais cedo tenham uma redução menor do salário, que é esses que a gente quer proteger. Enfim, eu acredito ainda no acordo, mas não acho, Paula, que ele é a solução do problema. Eu acho que a gente precisa pensar numa regra permanente, mas que tenha uma aplicação gradual para não frustrar e para não ser injusto com trabalhadores que já estão próximos da aposentadoria. Próxima pergunta. Bom dia, ministro Pedro Dalcelo Sai. O senhor poderia elaborar um pouco sobre essa diferença de regimes entre o regime geral e o regime de servidor público? Por que a pergunta? Porque a imprensa, eu sou servidor público, a imprensa nos acusa o tempo todo de sermos privilegiados, né, porque temos uma aposentadoria diferente do regime geral. Mas eu não percebo isso quando eu recebo meu contra-cheque e o percentual de desconto é altíssimo, para a Previdência, exatamente. Então, o senhor poderia nos explicar um pouco o porquê dessa acusação de privilégio e o que poderia ser feito no futuro a esse respeito? Obrigado. Ótima pergunta, Pedro. Eu como servidor público, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre o tema, porque eu falo muito francamente de acordo com as convicções que eu tenho. Eu defendi a reforma em 2003, fiz grandes debates, eu só não apanhei porque não dei muita margem para chegar perto do braço não alcançado, mas eu enfrentei discussões muito duras, especialmente com o PSTU, com o PSOL, sobre a questão da reforma. Eu acho que é muito injusto a gente endemonizar o servidor público como culpado de todas as mazelas da sociedade, ou culpado de todos os rombos que tem, entre aspas, aí no Estado brasileiro. Vamos por partes. Primeiro, é verdade que nós hoje contribuímos de forma diferente.
Nós contribuímos com 11% sem teto. E isso, em parte, justificaria uma aposentadoria sem teto. Mas é verdade também que nem sempre foi assim. Quem aqui é servidor público há mais tempo sabe que a grandíssima maioria dos servidores públicos, até o RJ-AU de 1990, eram seletistas e contribuíam com o teto do regime geral. Salvos da Lei 1711, que eram bem poucos, eram chamadas carreiras típicas de Estado, que eram regidas pela 1711, que é de 52, isso, 1711 de 52, isso. Teve uma alteração grande em 71 ou 72, mas a essência dela é 52. Então a 1700, eu sei porque eu trabalhei no RH, viu? Quando eu entrei em 85 eu fui para o RH e eu lembrava, tinha o artigo 182, artigo 182, item 1, 2 e 3, que era o seguinte: quando o trabalhador do serviço público dessa lei se aposentava, ele tinha direito ao inciso 1, a subir para a primeira classe, da primeira referência da classe imediatamente superior, ou seja, ele tinha uma promoção, e o item 2 era, se isso fosse menos vantajoso, ele tinha direito a 20% de aumento de uma gratificação. Aposentou, ganha 20% da sua remuneração, que eu acho que era um tremendo equívoco, mas era o conceito daquela época, enfim. Mas em 90, com o regime único, aí igualou tudo, todo mundo passou a contribuir sobre 11%. Aliás, nós tivemos um período, ainda que pequeno, mas que se entendia que a contribuição era de 6% e não de 11%, e por isso nós contribuímos um período com 6%, depois tiveram várias ações na justiça, tal, acabou virando 11%. Voltou por uma liminar para 6%, mas depois rapidamente foi para 11%. Mas o fato é o seguinte, essa nossa espécie, esse espécime raro que é servidor público, ele tem um tratamento diferenciado. Eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado. Por exemplo, a estabilidade. Eu não sou a favor do fim da estabilidade. Eu sou a favor de que se aplique as regras. Porque elas preveem, por exemplo, que se um servidor cometeu algum erro grave, ele seja punido. O problema é que nós não aplicamos as regras. Nós admitimos um monte de servidores agora, fizemos vários concursos, e tem gente que entrou achando que estava entrando para um... vamos lá ser servidor público, que é uma festa. E a nossa determinação foi o seguinte: apliquem a regra de avaliação de período probatório. A gente não vê ninguém ser demitido dentro do estágio probatório, e tem gente que não quer trabalhar. Vamos fazer valer a regra. Existe um período de 3 anos em que o servidor tem que ser avaliado. Vamos avaliar os bons, aqueles que produzem. Tem gente que tem algumas limitações para a área que foram colocados, porque a gente também erra, porque não faz nenhuma avaliação de competência. Às vezes o cara, na área que ele está, ele é horrível, se muda de lugar, ele vira um avião. A culpa é nossa, não é do cara, ou da moça, é do cara no geral. Então, é preciso que se faça valer as regras, que elas são boas. A estabilidade é necessária, porque você já imaginou? Vamos colocar na minha área, na Previdência Social. Você bota e nós já tivemos isso, viu? O governo passado terceirizou todo o atendimento da Previdência. Todo. Eram 5.500 servidores no atendimento e não respondia para o chefe. Respondia para o deputado ou para o senador que indicou ele. Era um absurdo. O cara não tinha uma regra hierárquica. Ele prestava... Olha, chegou um absurdo do cara pegar o rol de beneficiários que ele estava reconhecendo direito e o deputado mandava uma cartinha. Era assim: o deputado fulano de tal, a partir de hoje, concedeu a sua aposentadoria. Isso era comum na Previdência. E o cara ia pedir bênção no escritório do deputado, agradecer, porque o deputado aposentou ele. Isso é uma tremenda confusão. Aí sim é o patrimonialismo, né? Não dá para confundir as coisas, tem que separar as coisas. Então, se o servidor não tiver um vínculo claro com o Estado brasileiro, com regras claras, a gente é submetido a esse tipo de coisa. Então, primeiro, a estabilidade é necessária. As regras de remuneração, eu acho que a gente não... tem coisas que não dá para comparar abacaxi com laranja. Mas no mercado de trabalho, um atendente ganha R$1.000. Por que aqui tem que ganhar 3? Não é a mesma coisa, gente. Nós temos que fazer as ressalvas e tratar as especificidades. Eu tenho convicção de que tem algumas categorias que exigem demais. Tem gente que
começa a falar assim, não, mas eu quero equiparar, nós temos categorias da Previdência que quer equiparar à Rainha da Inglaterra. Não dá. Não dá a César o que é de César. Existe um limite para isso. E este governo tratou decentemente inúmeras categorias. Inúmeras, a grande maioria delas tiveram melhorias. Eu vou dizer de novo o nosso exemplo. O servidor do INSS, eu não vou nem falar dezembro de 2002, hein? Vou falar janeiro de 2003, porque o Fernando Henrique, em 8 anos, ele deu 0 de aumento. Em dezembro de 2002, ele deu um aumento. Uma pequena correção, muito pequena, mas deu. Então, eu vou tratar essa correção. Vou falar janeiro de 2003. O salário inicial de um servidor da Previdência, que é esse que atende de carreira, viu? Porque o contratado era mais. O contratado ganhava R$2.000. E o salário inicial do servidor público que fez concurso, que se submeteu a uma avaliação que é democrática, que é para todo mundo, que inclusive não tem nem limite de idade, e é correto, a minha avaliação, esse cara ganhava R$702. O terceirizado ganhava R$2.000. E quem ensinava o terceirizado era o concursado. Engraçado. Então o inicial era 702 e o final de carreira, após 30 anos de serviço, era R$1.876. Esse era o salário de um servidor que estava lá no atendimento. Por isso que eu digo que os caras faziam um cara de poucos amigos, que não justifica tratar mal nem atender mal, mas, gente, o cara com 30 anos de serviço ganha R$1.800 conto, não dá. Não dá. E aí, quando você viu o poder legislativo, o poder judiciário, era uma diferença enorme. E o executivo, que foi corrigido agora, hoje nós vamos terminar o governo com o salário inicial dessa categoria, que exige já nível superior, que tem de R$4.300. Eu não acho nenhum absurdo que um servidor que trabalha 8 horas no atendimento, que atende a sociedade, ganhe R$4 por mês, eu não acho nenhum absurdo. E o final, R$7.000 e poucos. Então, esse a César o que é de César, que eu estou dizendo, isso é caso a caso. Eu acho errado generalizar, dizer que todo mundo é igual, todo mundo é servidor público, então é tudo igual. Não, não é igual. Tem casos que tem uma similaridade, tem casos que não tem. Agora, em relação às regras de aposentadoria, nós, por termos fortalecido bastante, é uma outra oportunidade que você está me dando, Pedro, de falar, do regime complementar. Isso é muito comum no mundo, e no Brasil era muito pouco estimulado, mas a previdência complementar, os fundos de pensão, especialmente os fechados, eles são essenciais para o país. Se vocês olharem ao longo dos últimos 20 anos, os grandes investimentos, inclusive na época das privatizações, a grande parte das empresas estratégicas do Brasil, tipo Vale, tipo Embraer, tipo algumas outras, muitas, não caíram na mão, e aí seria um grande equívoco do capital internacional, do controle de outros países, porque, gente, minério é estratégico para o país. Eu não vou entrar nesse debate da privatização, mas não caíram nessa mão porque os fundos de pensão compraram. Ficou no Brasil. Alguns grandes investimentos na área de energia eólica e termoelétricas foram feitos pela Petros, que ontem completou 40 anos. Tem lá mais de 50 bilhões no seu caixa para fazer frente às aposentadorias dos trabalhadores da Petrobras. A Previ tem mais de 150 bilhões de reais. E é dona de inúmeras empresas no país. Então, esse regime complementar, que é de capitalização, ele é essencial e nós temos que utilizar ele no Brasil. Na mudança da regra de 2003, nós pensamos nisso, olha, para os futuros trabalhadores, para que a gente lá no futuro não tenha esse grau de desigualdade no financiamento, porque o que aconteceu, na verdade, o que elevou o grau de necessidade de financiamento da Previdência Pública, do regime próprio dos servidores, foi que, por um longo tempo, não se fez concurso. A concepção do Estado mínimo fez com que não tivesse concurso. Lógico que os servidores foram envelhecendo, aposenta, e você tem mais gente aposentada do que nativa, aí não tem regime que aguenta, não tem contribuição que sustenta. Por isso que em 2003 nós tínhamos 972 mil aposentados e 952 mil trabalhadores da ativa. Era mais aposentado do que nativo. E aí, é verdade, não pode negar, a quantidade de recursos que o Estado tem que colocar, que o Tesouro tem que colocar para financiar esses aposentados é muito maior do que para o regime geral,
que naquela época era para 17 milhões de aposentados. A gente nós gastamos em 2003 32 bilhões para 972 mil, 972 mil. E gastamos 14 bilhões para 17 milhões de pessoas. Aí quando você coloca esse dado nu e cru, peraí, esses caras são os privilegiados, mas menos. Eu acho o seguinte, que tem algumas correções para se fazer, especialmente no setor público, na acumulação de benefícios. Acho que não dá para a gente aceitar algumas coisas. Por exemplo, teto. Eu não quero aqui brigar com o CNJ, mas é preciso falar. O CNJ editou uma resolução que exclui do teto constitucional a pensão do companheiro ou da companheira. Significa que se um juiz ganha 25 pau e a patroa morre, ele passa a ganhar 50. Não está submetido ao teto constitucional e pode ganhar os 50 mil. Está errado, gente. Está errado. 25 mil reais não é qualquer coisa. Então é preciso trazer para a realidade da sociedade brasileira, é preciso olhar para o restante da sociedade para saber o quanto de recursos se coloca no regime público. Eu acho que é correto. Agora, a emenda 41, ela traz uma regra que é a seguinte: quando for regulamentada a previdência complementar do servidor público, passa a ter uma igualdade de teto para o trabalhador do serviço público. Significa o seguinte, que o projeto está no Congresso e nós vamos trabalhar para aprovar. Significa o seguinte, que ao ser aprovado esse regime complementar, esse fundo complementar do servidor público, os futuros servidores que fizerem concurso após essa aprovação serão submetidos ao teto do regime geral e terão direito de contribuir complementarmente para o regime complementar do servidor público, que é capitalizado e que tem participação na gestão dos servidores públicos, para a gestão desse fundo, como é a Petros, como é a Previ, e como é a FUNCEF, como que é outros fundos, Telos e muitos mais. Então eu acho que isso é correto lá para frente. Agora, hoje, falar, não, moçada, você deve ter pelo menos uns 20, 25 anos de contribuição. 20. Somando tudo, dá muito mais que isso. A gente contribuição por 15 anos. Somando fundo, contribuição privada, já dá bem mais que isso. Então, eu, por exemplo, tenho 25. Eu não acho justo que com 25 anos de contribuição eu falo assim, ô Gabas, mudou, agora é outra história. Eu acho que não é correto que a gente faça isso, é correto que a gente mude para frente. Pode falar, Paulo, pode falar. Esse ganchinho, por que esse projeto está rendendo tanto também no Congresso? O que está dificultando a sua aprovação? Você quer complicar minha vida? Não, eu quero entender. Eu acho que você veio orientada a complicar a minha vida. Eu acho que você está mandada pelo Fernando Henrique. Porque eu nunca usei escolta. probatório, ministro. Eu nunca usei escolta. Presidente. Viu, Paulo? Eu nunca usei escolta, mas acho que eu vou ter que usar a Polícia Federal, meu Samuel. Eu nunca usei, não vou para os lugares, sempre de peito aberto. Né? Ontem eu cometi um desatino, que os jornais trouxeram, hoje eu estava mostrando para o Samuel, que acho que vai complicar a minha vida. Mas, em relação a isso, por que é que não anda? Eu vou ser econômico, tá? Depois, para você ter o regime complementar, a lei complementar 108 e 109 diz o seguinte: só pode ter um. Então, para todo o conjunto de servidores públicos da União, eu só posso ter um, mas a União, minha filha, cada poder é um país, um continente separado. O Judiciário disse, eu não vou me submeter a esse regime complementar. E aí tem vários diagnósticos, várias leituras. Primeiro que vai ter que abrir a sua folha de salário. Vai ter que abrir qual é a configuração da sua folha de salários. Isso não é uma coisa tranquila. O Legislativo gritou menos, mas também falou, não, eu quero o meu plano. O Ministério Público disse, não, eu quero o meu plano. E não pode. Então, instituidor pode. Não, mas pode, instituidor pode. Gente, plano instituidor é o seguinte, quando junta uma categoria
através de um sindicato, de uma associação, e cria um plano de previdência complementar. Isso nós criamos no nosso governo, não tinha, para incentivar a previdência complementar. Já tem o da OAB, já tem o dos dentistas, tem o dos médicos, tem um monte de jornalistas, dos atores, está tendo um monte aí. Ótimo, isso é ótimo. Agora nós estamos falando de regime patrocinado, onde esse instituidor, o patrão não coloca nada, é só o cara que coloca associativamente, é contribuição associativa. O patrocinado, para cada R$1 que o trabalhador coloca, o patrão coloca R$1. E aí, isso é regra geral, pode ser diferente, pode ser para mais, para menos não pode. Mas isso faz com que os caras, não, nós queremos ter controle do nosso fundo. A alternativa que nós estamos encontrando após uma discussão dura é de que a gente cria um guarda-chuva, que é um fundo só, com vários planos. Isso pode. Aí nós teremos o plano do Ministério Público, o plano do Executivo, o plano do Legislativo, o plano do Judiciário, o plano de mais, sei lá mais o que, e pode. Mas a administração é uma só. A guerra está, mas tem cá. Existe um limite. Como é que vai ser? Quem vai representar o quê? Porque o fundo, a constituição da gestão dele é patrocinadores e assistidos e participantes. É o patrocinador e o participante. E, eventualmente, se quiser abrir para os assistidos, que serão os aposentados, também poderia, mas tem que ter os dois participando da gestão. E aí, do ponto de vista do patrocinador, quem é que vai participar? Quem vai representar? A gente está pensando em alguma coisa ampla, e ainda que ampla, com rodízio, porque não vai dar para abarcar todo mundo. Não é uma configuração fácil, mas a gente está conseguindo chegar a alguma coisa. Não é que não anda devagar, né? É difícil. Jesus, 10 e 15. Bom dia, ministro. Gente, eu vou precisar. A última, então vai. Bom dia, ministro Armando Vieira da SAI. O senhor explicou desde o início da sua palestra a diferença entre o financiamento do regime previdenciário urbano e do rural, falando que no urbano é superavitário, tem um certo equilíbrio. Mas qual a estratégia para o financiamento, dessa necessidade de financiamento do previdenciário rural? Eu não tenho. Eu vou. Como é que é teu nome? Armando. Armando, eu vou. Quer dizer, eu não tenho, o Ministério, tá? Eu pessoalmente tenho. Mas apanhei igual vaca na horta quando eu apresentei a solução. Até por uma questão estratégica. E eu fui, e os jornais deram, o Túlio lembra, os jornais deram, eu não era nem ministro, secretário contraria o Planalto, eu falei, pronto, já estou demitido. Secretário contraria o Planalto e defende fundo do pré-sal para a Previdência Social. O que acontece é o seguinte, hoje existe a fonte de financiamento. Ela está lá dentro, está na Constituição e está na Lei 812. O fato é que isso é considerado como cobertura de rombo. Quando o Tesouro transfere, fala, nós estamos cobrindo o rombo da Previdência. É uma ova. Está transferindo o que está na lei para a presidencial. Mas fora isso, vamos deixar isso de lado, vamos pensar o seguinte. O Congresso está debatendo o pré-sal. E vai ser criado um fundo social do pré-sal. E um deputado lá, aproveitando os ventos de 3 de outubro, botou uma emenda. Eu tinha, na discussão inicial, o Palocci era o relator, o Pimentel e eu fomos lá, vamos, Palocci, nós queremos um quinhãozinho para a Previdência. E a nossa justificativa, ela é muito além do que a justificativa social, ela é uma justificativa econômica também. Hoje o Tesouro transfere mensalmente entre 2 e 3 bilhões para cobrir a necessidade de financiamento. Isso vem do Tesouro. Se a gente tiver uma fonte carimbada, em tese eu estou liberando 3 bilhões por mês para o Tesouro gastar em outras coisas. Eu libero para investimento. Então o que nós defendemos? Eu falei, Palocci, bota um tantinho para a Previdência, aí eu não sei o percentual, faz um cálculo que é os trilhões, que é o pré-sal, para a gente cobrir essa necessidade de financiamento, vem para o fundo, para o regime geral de Previdência Social, carimba o dinheiro e você libera o resto para investimento do Tesouro. É uma troca, não vai mudar nada. Isso não aumenta nem reduz a despesa, só carimba a fonte.
O Palocci falou, pô, boa ideia, vamos fazer isso. Aí na discussão com a Casa Civil e com a Fazenda, os caras falaram, não vamos colocar porque nós não queremos diluir os recursos do pré-sal, pulverizar, e aí não atende nenhuma coisa nem outra. Eu encaixei a derrota, falei, tá bom, vamos continuar tirando o tesouro. Só que aí o deputado, com a ideia mirabolante, foi lá e aprovou uma emenda que garante 5%, que eu acho que é um volume altíssimo, do pré-sal, para os aposentados que ganham acima do salário mínimo, do regime urbano. Aí, na verdade, foi a deixa para que eu fosse defender a minha proposta. Aí eu votei no presidente, na SRI, na articulação política, e falei, moçada, estou sendo convocado para uma audiência pública. Eu queria autorização para defender o seguinte, mantém, porque vai passar, para a Previdência, mas sobe o nível. Tira para os aposentados que ganham acima do salário mínimo, põe para o fundo do regime geral de previdência social, ponto. E exclui o índice, porque nenhum tem índice. Tira o índice e põe que a Previdência, o regime geral, está inclusa na distribuição do fundo social do pré-sal. Aí os caras falam, bom, esse cara vem nos tapear, né? Mas tudo bem, vai lá, defende isso. Aí fui, defendi e tal. Alguns deputados compraram, senadores compraram a ideia, mas ainda assim tem as duas propostas, tem as duas, passaram as duas emendas. O artigo 47 inclui previdência, ponto final, mas um artigo que não tem artigo, que é a emenda do PAIN, que não tem onde couber, coloca lá, onde couber, incluir 5% para os aposentados que ganham acima do salário mínimo, que é uma bobagem. Acho um erro crasso. Mas enfim, eu acho que pode vir do fundo do pré-sal. Agora, pode não ser também, se não passar, não é o fim do mundo. Os recursos, a fonte é o Tesouro Nacional. E aí você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL e a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, elas foram criadas também para essa fonte. Na verdade, a CSLL, que alguns devem ter acompanhado isso, ela foi criada a partir do Fundo Social de Emergência. Vocês se lembram que o Fernando Henrique criou o tal do Fundo Social de Emergência para o país e depois virou Fundo de Estabilidade Social e depois virou DRU. O que é isso? O Estado precisava de grana, uma recessão brava, desemprego bravo, precisava de recursos. Aumentar a carga tributária, quando você aumentava o imposto, você aumentava a divisão do imposto, porque ele é dividido por estados e municípios. A única forma de não dividir é criar contribuições sociais. Então se criou essas contribuições e se desvinculou essas contribuições da Previdência para poder usar em outras coisas. Então deram um tapa nas regras constitucionais de distribuição de impostos, criando contribuições sociais e desvinculando contribuições sociais da fonte original para poder custear outras despesas. Aí é a fonte, é a origem da DRU. E deve acabar em 2011, eu não sei o que vai virar. Eu acho muito difícil, aqui já entrando na DRU, eu acho muito difícil você acabar simplesmente. Tira do orçamento a DRU, é difícil. De uma vez é difícil, mas eu acho que nós temos que começar a desvincular isso, criar outras fontes para as outras coisas que precisam e deixar a contribuição da Seguridade Social financiar, por exemplo, o rural, gente. Porque é um equívoco dizer, é o rombo da Previdência, eu quero morrer cada vez que os caras falam rombo da Previdência. Isso depõe contra a Previdência. Porque o cara que está entrando no mercado de trabalho fala o seguinte, olha o pensamento, eu vou contribuir com o trem falido? Eu não vou contribuir. Esse negócio está quebrado, para que eu vou contribuir? Meu dinheiro vai para pagar outras coisas. De fato vai. A DRU tira 20% e paga outras coisas, que eu não sei o que é, não sou especialista em orçamento, né? Mas paga outras coisas. Então, a gente precisa pensar, ou de fato usa as alternativas de financiamento ou cria outras. Agora, a grande defesa é da política social chamada Previdência Social. A gente tem que defender que isso é muito importante para a sociedade, é importante para nós todos, mesmo aqueles que não são aposentados ou submetidos ao regime geral, é importante para nós. Mestre Samuel, eu vou pedir licença porque eu estourei esse debate, gente, sem nenhuma brincadeira.
eu poderia passar amanhã, ir almoçar e voltar, ou nem almoçar e passar a tarde, porque ele é um debate muito rico. Eu particularmente gosto de fazer, porque ele faz parte da minha história, né? Então eu me sinto à vontade para falar sobre ele, falar bobagem, ou falar coisa que vocês não concordem, ou que muita gente não concorda, mas eu me sinto à vontade para falar sobre ele, porque não só estudei, eu sou pós-graduado em sistemas de gestão de previdência social, né? Estudei os outros regimes dos outros países, mas vivi isso. Então eu me sinto à vontade para dar minha opinião, dar meu pitaco e ajudar a... Mais importante do que eu dar meu pitaco, eu estimular vocês a buscarem informações. O site está cheio de informações, né? O IPEA está cheio de informações. Cadê o Márcio? Olha o que eu fiz o Márcio, falei tanto que fiz o Márcio embora. Mas eu, cada vez que eu tenho essa oportunidade, Samuel, né, de uma plateia, posso dizer sem medo de errar também, seleta como essa, de pessoas que têm a compreensão, né, muito fácil de compreender o que significa isso. Obviamente muitos de vocês têm outras opiniões e respeito todas elas, mas acho que o debate é fundamental. Fruto desse debate nós teremos uma regra futura que será a regra que dará sustentação, dará sustentabilidade à Previdência Social para o nosso grande país chamado Brasil. E o celular já me chama. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Samuel, obrigado.